Nós precisamos compreender a vontade de Deus e o querer de Deus para as nossas vidas, para sermos, no momento certo, na hora certa, o instrumento de Deus. Podemos muitas vezes não entender a urgência das coisas, podemos muitas vezes não conseguir explicar, mas sabemos que precisamos fazer. O que nos leva a isso? Uma vida de comunhão, de conhecimento, de intimidade com Deus. É algo que é plantado em nosso coração, que a gente muitas vezes não explica. Está alinhado com a palavra, podemos julgar segundo aquilo que está escrito, e nós sabemos que precisamos fazer. E procuramos fazer, nos empenhamos para fazer. Faz sentido? Muitas vezes não. Temos a situação de Paulo com seu desejo de ir para Jerusalém, passar lá Pentecoste. Diz lá em Atos 20, versículo 16, Paulo tinha resolvido não parar na cidade de Éfeso para não ficar muito tempo na província da Ásia. Ele estava com pressa, pois queria chegar a Jerusalém. Se possível, antes do dia de Pentecostes. Paulo tinha um plano, um propósito, ir até Jerusalém, de Jerusalém ser enviado pelos irmãos até Roma. Esse era o desejo do seu coração. Ele sabia que precisava ir para Jerusalém, de Jerusalém a Roma. Por que ele tinha que ir a Jerusalém? Ele queria levar as ofertas. Mas tinha urgência? Não. Por causa de Pentecostes? Talvez não, porque já tinha passado muitas vezes e alguns anos sem ir. Mas por que essa urgência? Essas coisas que muitas vezes não explicamos, mas que está na vontade e no querer de Deus e sabemos que precisamos fazer. Talvez não irá ocorrer ou não será segundo o que pensamos, provavelmente a mesma situação de Paulo, e a gente vê como ele foi para Roma, não do jeito que tinha planejado. Ele só sabia que tinha que estar em Jerusalém. Talvez pensando na urgência de levar as ofertas, provavelmente, mas era essa a razão? Sabemos que não. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos desenvolver essa intimidade com Deus, conhecer cada vez mais o Senhor, conhecer da sua vontade, desenvolver uma vida de oração, ou seja, de comunhão com Deus, de conversar com Deus, de colocar diante dele as nossas necessidades, os nossos desejos, os sonhos que temos, para que ele possa trabalhar em nossas vidas, trazendo-nos o entendimento e o discernimento. Precisamos conhecer as Escrituras sem chama de dúvida, para que tudo isso que está sendo brotado ou plantado em nossos corações possa ser julgado à luz da palavra e assim permanecermos no que seja a vontade de Deus. A gente precisa disso. Espírito, deixar que o Espírito nos guie na sua vontade. Como fazemos isso? Somente com intimidade com Deus. Sem essa intimidade, sem o desenvolver numa vida de oração e de conhecimento do que fala, o plano, o propósito, o querer de Deus, nós não viveremos de forma alinhada com Deus. Buscaremos talvez os nossos sonhos, mas não a vontade de Deus. E a gente precisa buscar essa vontade, para que a gente possa viver plenamente o querer de Deus e ser como Paulo, instrumento útil no reino de Deus, para que a vontade do Pai seja conhecida, seja propagada, seja revelada a todas as pessoas, e a gente possa ser esse instrumento útil no reino de Deus, revelando a justiça e as virtudes de Deus a todas as pessoas. Que a gente possa crescer nisso, amadurecer e ser o instrumento que Deus planejou e que Ele deseja que todos nós sejamos. Que a gente possa crescer, amadurecer e conhecer cada vez mais o nosso Deus e nosso Pai. Qual a forma? Somente através de uma vida de oração, um conhecimento da palavra e de um submeter à vontade de Deus para sermos esse instrumento. Que a gente entenda, compreenda e que possamos ser esse instrumento de expressão da glória de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.